Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 26, 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e por todo o mundo através do site tvcapitalgoiania.com. Hoje vamos falar um pouco sobre política, né? Afinal de contas, fazemos e praticamos todos os dias a política e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que um estudioso com doutorado e com uma experiência muito grande sobre esse assunto. Me refiro ao professor Luiz Signates, né? Ele que é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação da UFG. Obrigado pela presença. Se eu for ler todo o conhecimento, estudo e cursos que o senhor fez, passaria o programa todo aqui falando isso, né? Então, professor Luiz Signates, muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado a você, obrigado à TV Capital. É um prazer enorme estar aqui. Vamos começar, professor, antes da entrevista, né, falarmos um pouco sobre essa questão lá do Oriente Médio. E, queira ou não queira, gira tudo em torno de, penso eu, de política atrelada à fé, mas, assim, é uma guerra, na visão do senhor, política santa ou do poder? Não, é uma guerra política, sem dúvida nenhuma. Tem muito pouco de religião no conflito entre Israel e Palestina, muito pouco de religião. Evidentemente, uma das origens desse conflito, sem dúvida nenhuma, é o conflito étnico. Sim. Mas se nós formos pensar bem, tanto a crença muçulmana, a cristã e a judaica derivam da mesma fonte. Agora, a fonte é o Torá judaico para todo aquele povo. Então, o conflito não é nem tanto ético, nem tanto religioso. O conflito é mesmo político, começa na virada do século XIX para o século XX, quando se inicia na Europa o movimento sionista. Sim. E os judeus passam a ocupar aquela região. Que teoricamente eram os palestinos, né? Era o Império Otomano. Na verdade, ao longo de na maior parte da história, judeus, muçulmanos conviveram dentro da mesma do mesmo espectro, né? O Império Otomano abarcava todos esses grupos étnicos que conviviam em relativa paz. O atual conflito começa mesmo na virada do século XIX para o século XX com o movimento sionista, que começa a estimular a ida dos judeus para aquela região. E depois especialmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o Império Otomano evidentemente perdeu a guerra e havia se fragmentado, e isso fez com que aquela região fosse tomada por franceses, por ingleses, e que dividiram a seu bel prazer. Os judeus continuaram montando colônias lá, e nem todos os países daquela região se tornaram países autônomos. O povo palestino foi um desses. E a criação do Estado de Israel depois acirrou esse conflito, e é um conflito de difícil solução por essa razão, porque as partes em conflito não abrem mão das posses territoriais, né? Israel tinha uma posse de terra, conquistou outras depois, fez guerras preventivas contra vários dos países árabes. Então é uma coisa muito complexa e um conflito acirrado que tem gerado essas mortes, alguns genocídios até, e assim, não é de solução fácil. A novidade que tem nesse momento é o Brasil dar opinião a respeito disso. O Brasil passa, a cada década, o país, por conta da potência econômica que ele se tornou e por conta da conformação dos grupos de países no mundo hoje, né, especialmente no reforço ao BRICS, né, ao conjunto do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que estão cada vez mais se consolidando como um grupo de países fortes. O Brasil cada vez mais está aparecendo no cenário
no cenário internacional. Ao contrário do que disse o adido israelense, o Brasil não é um anão diplomático já faz um certo tempo. E fez até uma alusão de extremo mau gosto, né, ligando o futebol a uma questão muito séria. Muito infeliz, porque não tem nada a ver e é uma comparação, um conflito em que morrem pessoas de um jogo de futebol. Né? A desproporcionalidade que mata pessoas é uma desproporcionalidade mais importante milhares de vezes do que uma desproporcionalidade de um jogo de futebol. Mas isso foi uma referência infeliz. Dizem que o bom diplomata, e nesse caso esse adido não foi um bom diplomata, um bom diplomata é aquele que consegue ficar em silêncio em 5 idiomas. Agora, ele não conseguiu silenciar, mas assim, a resposta agressiva de Israel foi talvez a maior demonstração prática de que o Brasil não é um país que pode ser ignorado. Esse é um assunto quando a gente começa a discutir a importância de cada país dentro desses episódios que acontecem não só naquela região, no Oriente Médio, mas em todos os lugares, né? Temos guerras em todos os lugares do mundo, né? A grande parte desses territórios. Tivemos primavera árabe, tivemos tantos fatos nessas coisas. E o Brasil, cada dia que passa, ele tenta agir na condição de um conciliador. Mas e esse poder que os Estados Unidos têm sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre até a ONU, e essa forma de fomentar, e até mesmo Israel é uma extensão dos Estados Unidos na questão de armas bélicas, né? Inclusive a terceira potência mundial nesse aspecto. O desrespeito dos Estados Unidos sobre tudo e sobre todos. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta e exerce esse poder há muito tempo, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial. Exerce esse poder com muita convicção, com muito pragmatismo, inclusive. A diplomacia norte-americana é uma diplomacia que é talhada em identificar os interesses econômicos dos Estados Unidos no mundo inteiro e agir pesadamente, em favor desses interesses. Às vezes até os Estados Unidos manipulam o seu poder bélico e estabelecem guerras específicas para garantir o acesso a esse poder. Isso é verdadeiro. Agora, o que acontece hoje? Essa crise internacional, desde o episódio do subprime, a quebra dos bancos, dos grandes bancos do primeiro mundo, essa crise ainda não terminou entre eles. Países dos Estados Unidos aos países do primeiro mundo na Europa, ao continente europeu, que funciona como uma confederação de países, a Europa é hoje quase um país, só não é um país porque é uma confederação, uma constelação nacional. Sim. Que detém autonomias específicas, mas que tem uma moeda única. A união da mesma moeda, algumas coisas assim, dá uma linha muito, digamos assim, muito próxima ao pensamento político, né? Exato. Então, essa crise internacional é que tem balançado um pouco essa estrutura de poder. O que a gente vê hoje? E nem tudo acontece para o bem, é importante dizer isso. O que a gente vê hoje? Depois dessa crise, a ascensão do BRICS é produto desse episódio. Sim. Quer dizer, são os países, os chamados países emergentes, do qual o Brasil faz parte, e que não estão numa crise do mesmo tamanho. O Brasil agora é que vem começando a sentir os efeitos dessa crise internacional, mas desde o subprime até hoje o país suportou muito bem. Mas agora que a economia brasileira começa a precisar de alguns ajustes, a gente talvez tenha uma crise econômica no país desse ano para o ano de 2015, a gente vai ter que apertar os cintos por um tempo, e a gente espera que a gente não entre numa crise tão grande quanto aquela, por conta dos fundamentos. Torcer para que ela não seja tão severa, porque a crise já chegou. Isso, mas essa crise internacional tem, de certa forma, propiciado um aumento da importância desses países que antes eram mais periféricos. E dentro do BRICS desponta com muita expressão a China, Sim. que é o país mais populoso do mundo, é um país que também tem poder nuclear bastante forte e tem tomado conta dos interesses econômicos norte-americanos no mundo com muita expressão.
A China caminha para se tornar, se não o principal, ela já é um dos principais, mas ela caminha para se tornar talvez o principal aliado econômico do Brasil. Observe só o que seria o Brasil sair da esfera, do circuito do interesse norte-americano, onde ele sempre esteve, e passar para o circuito do interesse chinês. E diante disso, haver conflitos com o poderio norte-americano, esses conflitos de natureza econômica que acaba arrastando todo o restante. Em grande sentido, uma relativa independência do Brasil do ponto de vista da economia das forças internacionais e no campo diplomático, advém desse novo conflito mundial que começa a se acenar entre Brasil e China no mundo. O senhor o senhor fez uma alusão à questão da economia. A China, ela nunca apostou no mercado interno, ela sempre apostou no mercado externo, inclusive hoje ela é uma potência, mas se a gente for conhecer mesmo a China, a gente vê que é um povo que ganha pouco, não tem direitos, absolutamente trabalham para movimentar uma economia. O Brasil fez uma aposta no consumo interno. Hoje nós os números mostram, né, que a capacidade do Brasil se autossustentar é muito pequena. Então nós temos que apostar no mercado externo para que a gente mantenha. Aí você tem que ver o que o Brasil vende para a China, né? O Brasil vende para a China hoje grande parte dos insumos que a China precisa. Eu não sou um grande entendido disso. Né? Eu não sou um grande entendido. A China vende tecnologia barata para o mundo inteiro, exato, em grande sentido, aproveitando-se da baixa remuneração da mão de obra lá. O custo de mão de obra lá é muito menor e é quase um dumping que a China faz sobre o mundo inteiro. Mas como é um país grande demais, é um país poderoso demais hoje, eu diria que nem os Estados Unidos confrontam a China hoje. Já há muito tempo que os Estados Unidos têm pela China um respeito enorme, por poderio bélico e por poder econômico também. Os Estados Unidos é um país muito pragmático, né? Eles não fazem guerras à toa, eles medem as consequências e os resultados com muita nitidez antes de entrar em qualquer briga. Então a China tem se posicionado. Mas houve aquele erro de Saddam Hussein, né? Apostaram que ali haviam armas bélicas. Pois mas o Saddam Hussein ele era, digamos assim, uma ele era invadível. O Iraque era possível ser invadido. Eu não vejo nenhuma possibilidade, nem remota, dos Estados Unidos, por exemplo, invadirem a China. Sim. Eu não vejo essa condição. Seria uma guerra desproporcional, uma guerra sem tamanho, uma guerra que não valeria a pena para nenhum dos lados, especialmente para os Estados Unidos, travar uma guerra que seria caríssima, dificílima, né? O povo americano já não quer mais guerra. É um país que, se pegar 10% da população e jogar nos Estados Unidos, cria um problema, dobra a população dos Estados Unidos e cria um problema social absurdo lá dentro. Então, quer dizer, não é assim uma coisa tão simples, esse xadrez. A China caminha a passos muito largos para se tornar a primeira potência do mundo no próximo século, ou nesse século ainda. Você fala que a China não aposta no mercado interno, mas ela consome produtos exageradamente. Sim. Ela é uma grande compradora do Brasil, uma grande compradora. Compra e vende e os negócios andam cada vez mais sólidos, inclusive aqui em Anápolis. Anápolis negocia muito com a China. Quer dizer, existe um interesse muito forte do Brasil de negociar com a China, até para contrastar com os interesses dos países do primeiro mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Eu comecei falando sobre essa questão do conflito no Oriente Médio, a gente pode partir para a Rússia e aí outros países também, porque teremos eleições agora, em outubro, e claro, queira ou não queira, a economia internacional ou os problemas internacionais refletem no Brasil. No mundo globalizado, o que acontece em Tóquio repercute aqui imediatamente. E eu diria até para você uma coisa, o conflito Israel-Palestina, a forma como ele tem sido absorvido no Brasil, tanto pela mídia quanto pela classe política, é uma forma posicionada conforme as eleições brasileiras. Exatamente. Quer dizer, a gente não tem hoje a condição de gerar uma interpretação que fosse independente da política interna brasileira, porque a política interna brasileira está numa situação eleitoral. Então, assim, aquilo que a Dilma fizer, aquilo que a diplomacia brasileira fizer, vai ser criticada pela oposição à Dilma e vai ser elogiada pelos partidários da Dilma, não porque
os atos diplomáticos tenham ou não racionalidade ou tenham ou não razão, mas porque há interesses políticos internos em que vão motivar fortalecer isso. ou enfraquecer, dependendo de que lado que A esteja, presidente né? Dilma, exato. Agora, justamente nesse aspecto que a gente está falando, porque a oposição tripudiou da forma como a resposta veio quando a presidente Dilma chamou ali o embaixador para falar, né? Nós, brasileiros, patriotas, nós nos dividimos nesse período eleitoral. Parece que nós temos 4, 5, 6 ou 7 países, dependendo da ideologia ou do interesse de cada partido ou candidato que ali vai disputar. Eu me lembro que nós tivemos, talvez eu possa estar errado, uma única vez aonde a voz política se uniu em torno de um objetivo, que foram as diretas já. Lula, Ulisses Guimarães, Brizola e tantos outros tinham uma mesma voz, o mesmo grito pelo mesmo objetivo. Aquilo poderia chamar de teatro ou realmente houve uma união daqueles partidos num projeto de liberdade do voto? Eu diria assim que aquilo, foi na década de 80, era produto do sistema bipartidário que o regime militar havia criado no Brasil. O regime militar, ele fez o quê? Ele transformou todo o processo político em 2 partidos apenas. O partido, ou você era do governo ou você era contra o governo. Isso funcionou para os governos militares enquanto a força de manutenção de poder era suficiente. A partir do momento em que, depois do regime Médici, começou com Geisel, né? O processo começou com Geisel, Figueiredo. Geisel para Figueiredo, o regime começou a dar sinais de fraqueza, porque o endividamento foi muito grande e deixou de controlar o processo inflacionário. Não se conseguiu mais controlar o processo inflacionário e a desordem da economia acabou por fazer desabar o regime militar. E a corrupção também, né? Isso. E nesse momento, o que acontece? Nesse momento, o bipartidarismo favorece as oposições, porque o que o regime militar acabou fazendo, falou, olha, todo mundo que quiser ser contra a gente tem que estar unido. Então, todo mundo juntou em volta do MDB, né? Com o processo de democratização, ao longo da década de 80, os primeiros momentos refletiram isso. Quer dizer, a ânsia, qual que era a demanda da sociedade brasileira naquela época? Democracia. O país vivia num regime fechado, um regime que tinha eleições, mas que não era democrático, né, com deputado biônico, com governador indicado, prefeito indicado, quem governava não era eleito. Então, se queria eleições, inclusive para presidente da República. Então, as diretas já elas foram uma espécie de bandeira que centralizou a vontade do Brasil pela democracia. É importante, André, você ler sempre os processos eleitorais para a presidência no Brasil a partir das demandas específicas da sociedade brasileira. Porque tem sempre uma demanda mais forte do que todas as outras e essa demanda normalmente é a que elege o presidente. No caso do posicionamento de Tancredo Neves, que acabou sendo substituído por Sarney porque morreu antes de tomar posse, nesse processo, a vontade do Brasil era a democratização. E essa democratização foi o movimento das diretas já, que acabou sendo aprovada, a eleição direta para presidente, e a Constituinte, uma nova Constituição com a cara de um Brasil democrático e garantisse a democracia. Isso se consolidou ao longo da década de 80. Né? Nós tivemos, no final da década de 80, a aprovação de uma Constituinte, de uma Constituição, que foi, com todos os percalços da política brasileira, decidida democraticamente por um Congresso Nacional Constituinte. Depois disso, e depois do episódio Collor, que foi o episódio que marcou a profissionalização da política, das campanhas eleitorais brasileiras, né? Depois do episódio Collor, qual que era a grande demanda do país? O controle da inflação. Que foi a luta do Sarney o tempo todo com aqueles planos econômicos, plano cruzado, plano Sarney, plano cruzado, e que todos eles fracassaram. No governo Itamar Franco, né, com o ministro na época o ministro da Fazenda, se não me engano ainda era chamado de ministro da Economia, que era o Fernando Henrique Cardoso, o país consegue atender essa demanda da população, que foi a demanda pela estabilização da moeda. Isso fez a eleição de Fernando Henrique e a reeleição de Fernando Henrique.
Mas aí nós temos um pedaço dessa história, porque Fernando Henrique, Pedro Malan era o guru e Armílio Fraga participava ativamente. Tanto é que quando Fernando Henrique foi eleito, Pedro Malan assumiu o ministério, e o Fraga foi o Armílio presidente do Fraga, Banco Central. o Banco Central. Ou seja, nós, pela primeira vez, nós tiramos um político da economia e colocamos um especulador, já que Armílio Fraga se consagrou ganhando dinheiro, especulando o mercado. Sim, mas eu não estou nem entrando nos detalhes, porque a gente for entrar nos detalhes, a dinâmica da política brasileira é um país continental com uma política extraordinariamente complexa e com interesses enormes em conflito. Eu estou falando das grandes demandas que elegem, estou falando de política, as grandes demandas que elegem o presidente da República. Mas não dá para desassociar, né? Não. Se a gente for descer no detalhe, sim, mas eu não estou querendo agora descer no detalhe para lhe mostrar e mostrar para o telespectador o principal. O que é o principal, sim? A demanda por eleições diretas, pela democratização do país, foi a primeira demanda. O país se democratizou, a demanda passou a ser outra, controle da inflação. Sarney fracassou nisso e, por isso, elege-se o Collor. O Collor também fracassou nisso, foi deposto, assume Itamar Franco. E Itamar Franco e Fernando Henrique, e aí eu não vou discutir quem é o autor do Plano Real, com o Plano Real consegue estabilizar a moeda. Mas Itamar foi muito discreto, né? Na política brasileira foi muito discreto. A estabilização da moeda, André, facultou o controle do poder central pelo PSDB, pelo partido de Fernando Henrique Cardoso. Sim. Fernando Henrique foi eleito por conta dessa estabilização e depois foi reeleito porque manteve o país com moeda estável. Observa só, da mesma forma como o processo de democratização tinha sido uma demanda e, uma vez satisfeito, passou a ser outra, a estabilização da moeda tinha sido uma demanda, o eleitor brasileiro pagou isso ao Fernando Henrique, reelegendo, né, e ficou satisfeito e mudou a demanda. Qual foi a nova demanda que surgiu depois da estabilização da moeda? A distribuição de renda. Melhoria das condições econômicas de uma população de mais baixa renda, a ascensão social da população baixa. O Brasil é até hoje, melhorou um pouco, mas é até hoje, um dos países mais desiguais do mundo, em que a diferença entre o mais rico e o mais pobre é estratosférica. Nós temos uma justiça fiscal muito boa, mas uma justiça social muito distante. A distribuição econômica do Brasil é vergonhosa. É um país rico com, o Geisel falava isso, é um país rico de povo pobre. Sim. Então, isso é uma demanda que advém da época das caravelas. Claro. Então, é uma demanda antiquíssima no Brasil, o problema da ascensão social. Quer dizer, por essa razão, porque mudou a demanda, e aí o FHC, o PSDB como grupo de poder não conseguiu enfrentar essa demanda consistentemente, ascende um ex-operário, né, que simbolizou o projeto de ascensão social brasileiro, isso é uma força simbólica muito grande, que foi a eleição do Lula. Então, o Lula é eleito para quê? Com um objetivo específico, atender a nova demanda, que era uma demanda por um ajuste do problema da desigualdade brasileira. O governo do PT faz isso, né? Houve uma ascensão, uma chamada nova classe média, uma classe mais pobre da população, melhora de renda, o país distribui renda de alguma forma, e isso foi pago a Lula pelo eleitor. A gratidão do eleitor, quando uma determinada demanda começa a ser contemplada, é a reeleição do político. Aprova-se o governo e reelege o político. Lula não somente foi reeleito, como conseguiu, dentro desse mesmo quadro de demanda, que é uma demanda muito persistente, eleger Dilma, certo? O que eu observo hoje no processo eleitoral brasileiro? O PSDB, ele apostou que Lula faria o mesmo papel do Lech Wałęsa lá na Polônia, onde um operário assumiu o poder e se provou que não se resolve os problemas colocando um líder ou qualquer pessoa no poder, tanto é que Lech Wałęsa perdeu as outras eleições. Exato. Lula provou o contrário. Não conseguiu fazer lá o que o Lula consegue fazer aqui. Porque qual foi a esperteza do Lula? Qual foi a sabedoria do Lula? O pessoal fala que o Lula é semi-analfabeto, que ele não tem escolaridade e tal. Uma vez naquela época eu declarei na televisão que eu trocaria o meu doutorado pela sabedoria política do Lula com tranquilidade. Eu ficaria muito mais sábio. O Lula é um gênio da política. O que o Lula percebe?
Não, aliás, isso é um problema não só do Lula. Personalizar isso é incorreto também. É um problema da conjuntura brasileira. O país passa do PSDB para o PT, que são dois partidos de centro-esquerda, ambos vinculados à social-democracia. O PSDB mais vinculado a uma social-democracia de tipo alemão e o PT mais vinculado a uma social-democracia trabalhista de tipo inglesa. Sim. Mas são dois partidos de centro-esquerda. Não são partidos, nenhum deles é de direita. Não. São dois partidos de centro-esquerda. Então, assim, os projetos e os programas são muito comuns entre eles. São muito próximos. Lógico, o PT mais à esquerda que o PSDB, mas são muito próximos do ponto de vista do projeto, do ponto de vista ideológico. Porque nós não temos partido de esquerda no Brasil. Tem partido de esquerda sim. Tem o Partido da Classe Operária, o PSO, tem o PSTU, que são partidos de esquerda. Assim como nós temos direita extrema também. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo, mas assim, não, pode continuar. Tem. A esquerda brasileira, a esquerda e direita, do ponto de vista ideológico, não deixa de existir. O problema é que na negociação prática da política, essas coisas acabam, de certa forma, se misturando e havendo aproximações, às vezes, esdrúxulas. Isso é um episódio que acontece na política brasileira hoje. Isso, mas acontece por interesses conjunturais e que estão vinculados a determinadas falhas no sistema eleitoral brasileiro. Por isso é que a gente precisa de uma reforma política. Então, assim, mas o país passa de um partido de centro-esquerda para outro de centro-esquerda. O que o Lula faz? Mantém as bases do projeto econômico do PSDB, com isso retira do PSDB grande parte da capacidade de fazer oposição. Porque como é que você vai fazer oposição se o seu projeto continua sendo implementado? Você vai propor o quê? Qual a novidade que você tem? Social-democrata, se tem um partido social-democrata que é oposição a você instalado no governo. Isso tirou muito da capacidade do PSDB de fazer um discurso fortemente oposicionista. Mas agora querem colocar... O Democratas, que é um partido liberal, que é um partido de direita, fez muito mais oposição ao governo Lula do que o PSDB. Mas aí não há um antagonismo, porque Aureliano Chaves, Marco Maciel fazem parte desses partidos que sempre foram um apêndice do poder, né? Eles se escondiam no poder para fazer essa mesma política. Mudou isso também. O partido que sempre esteve no poder, que antes era o grupo da direita mesmo, era o PDS, depois PFL e agora Democratas, com esse posicionamento forte de esquerda da política nacional brasileira, primeiro com o PSDB, que é uma centro-esquerda mais para o centro, e depois com o PT, que é uma centro-esquerda um pouco mais à esquerda, não é extrema esquerda, mas é um partido mais à esquerda do que o PSDB, o Democratas é lançado obrigatoriamente à oposição. O partido, no processo de democratização, que sempre esteve nos governos, sempre, não importa que governo esteve, foi o PMDB. O PMDB se instalou no poder com o Sarney e nunca mais saiu. Ele foi base do Collor, foi base do Itamar, foi base do Fernando Henrique, foi base do Lula, é base da Dilma, e se a Dilma eventualmente perder as eleições para o Aécio, provavelmente o PMDB vai ser base do Aécio também. É um partido que adesista, é um partido que acabou se tornando, porque é grande demais também. Primeiro porque ele é muito importante para manter a governabilidade e a estrutura do poder. E segundo porque os interesses regionais passaram a pesar muito fortemente para o PMDB do que os interesses nacionais. Tanto é que eu falo que daqui a 50 anos não saberei quem será presidente do Brasil, mas o presidente do Senado e da Câmara será um PMDBista nordestino. Com certeza não será o presidente, o ex-presidente José Sarney. Com certeza não. Que inclusive está deixando a política agora, né? Um dos homens mais poderosos da República, o presidente José Sarney, sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais habilidosos e mais poderosos da República Brasileira é o José Sarney há muito tempo, desde a época em que ele deixou a presidência da República. Como presidente é incontrastável, mas depois ele manteve uma situação que sempre lhe foi muito favorável. Não é à toa que ele preside o Congresso Nacional muita competência durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Professor, eu tenho que fazer um intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre eleições, né? A política aqui em Goiás, a política no Brasil e a forma também como o eleitor, né, vê, enxerga e os desejos, os anseios, quais serão os desafios que nós teremos no próximo dia 5 de outubro, onde vamos definir aí, né,
presidente, senador e deputados estaduais e federais. Ou seja, o Brasil vai se mexer no dia 5 de outubro. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, recebendo com muito prazer aqui a presença do professor Luiz Signatis, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação da Universidade Federal de Goiás e com imenso conhecimento nessa área política. Professor, falávamos antes abordávamos um assunto e que ainda ficou um pedacinho, quando a gente falou sobre essas demandas, o senhor se referiu aí. As grandes demandas nacionais. Isso. Sim, o que é importante dizer é isso, que só recordando um pouquinho, a primeira demanda foi a da democratização ao longo da década de 80, a segunda demanda ao longo do início da década de 90, a estabilização da moeda, e a demanda do ano 2000 foi a distribuição de renda. Essa demanda está chegando no ponto da normalização. A população que ascendeu de renda se acostumou com essa posição, já não vê isso mais como uma benesse, já é um direito, já é uma coisa já adquirida. Virando já não é mais assim um projeto de governo, já está no Senado Federal para ser votado, para ser incorporado, ou seja, entra presidente, sai presidente, já virou uma realidade. Mantém-se o sistema de distribuição de renda. Pois é, agora os partidos têm que perceber qual a nova demanda da sociedade. Como é que e, a meu ver, isso não foi percebido ainda. Isso começa nas movimentações do ano passado, quando a população vai às ruas com demandas absolutamente difusas, e que foram respondidas pelos governos da forma como eles conseguiram responder, mas que hoje aparece no quadro eleitoral numa expressão que, a meu ver, não é positiva para o país. Não é positiva, é muito preocupante isso. Quer dizer, que é uma situação de governo que, evidentemente, como todo governo, propõe ao país a manutenção do status quo. Todos os governantes hoje, você pode observar que não só a presidência da República, mas também governantes estaduais, adotam a ideia de mudança como slogan do próprio governo. Sim. Estão tentando incorporar um desejo de mudança, mas mudança a gente não sabe de quem e não sabe direito para onde. Nem para onde. Isso, mas é mudança. Então os governos estão dizendo assim, olha, vote em nós, vote na reeleição para que a gente continue a mudar. Está assim com a presidente Dilma a nível nacional. E aqui em Goiás, esse é um dos motes do governador Marconi Perillo, que é o governador que é aquele que proporciona as mudanças, que pode dar continuidade às mudanças. Então é muito interessante a gente ver isso. Há uma percepção da classe política de que a sociedade quer mudar. Mas mudar em quê e mudar para onde? Então não há uma percepção forte de uma nova demanda na parte da campanha presidencial do governo e, o que é ruim, também não há essa percepção da nova demanda por parte das oposições. Agora, quer dizer, se você pega o discurso de Eduardo Campos, o discurso de Aécio Neves, a impressão que a gente tem é que as personalidades da oposição ao governo Dilma estão trabalhando pelo quanto pior, melhor. Se o Brasil entrar em crise econômica, maravilha, a gente consegue ser reeleito. A política brasileira sempre se sustentou nisso. Pois é, mas assim, sempre havia uma proposta. O projeto que elegeu o Fernando Henrique era um projeto de estabilização da moeda. O projeto que elegeu Lula era um projeto da distribuição de renda. A ideia, o que motivou a eleição de Lula não foi o combate ao Fernando Henrique, não foi o país vai piorar e por isso vocês têm que me eleger. Não era esse. Mas não tinha ali dentro digamos assim, um grito reprimido de mudança. Ou seja, chegou o ponto mas uma mudança em que se sabia para onde. É isso que eu estou dizendo. A mudança que elege Fernando Henrique é a mudança da estabilização da moeda. Nós não queremos a inflação, vamos eleger Fernando Henrique e reeleger para garantir que a inflação não volte. Isso. Certo? Para garantir o melhor para o país. Não queremos mais o Fernando Henrique, vamos eleger Lula porque nós queremos distribuição de renda. E com o Lula, porque Lula representa uma ascensão social, um trabalhador que vira presidente da República, isso do ponto de vista simbólico é fortíssimo, a ideia de ascensão social e de distribuição de renda estava embutida na eleição de Lula e esteve embutida na reeleição dele. Mas aí, professor... Agora, qual que é a nova demanda agora?
não pode ser a piora do país. Não. Quer dizer, as oposições ganham as eleições sobre Dilma caso a economia não dê certo. Isso é quanto pior, melhor. E eles torcem para isso. Torceram Pois é. por fracasso do É Brasil essa na a Copa diferença. do Mundo, o fracasso na Isso. economia, o fracasso É na essa, saúde. é essa diferença negativa que eu vejo nessa campanha eleitoral em relação às anteriores. E é nisso que eu me preocupo. Quer dizer, nós tivemos processos de alteração do sistema de poder no Brasil, de alternância do poder central, que é uma coisa extremamente positiva. O PT não pode ficar no governo central para sempre, isso não é bom para a democracia. Mas é bom aqui que em outros Goiás, partidos esse ocupem. discurso, em Goiás, o PSDB não pode se perpetuar. Em Goiás. No Brasil, o PT não pode se perpetuar. O antagonismo Sim, dessa situação. mas é bom para a democracia a alternância de poder. Isso não é ruim, não. Essa alternância vai acontecer se o processo democrático brasileiro continuar, e a gente espera que ele seja eterno. Essa alternância vai acontecer a vida toda. Isso Mas não é ruim. Isso não é ruim. Isso não é ruim. O que eu estou dizendo, o que é ruim? É ruim é quando essa alternância acontece não ancorada numa aspiração por uma melhoria, e sim ancorada numa aspiração de piora. Olha, vamos mudar porque senão vai, o país vai degringolar. Não é para isso que se muda. Se muda porque há um novo projeto de país, e esse novo projeto de país desperta o sentimento da população. Então, assim, eleger uma oposição a Dilma a partir do mero combate ao governo Dilma é uma coisa que não é positiva. E apresentando o novo como retrocesso, né? Porque exato. Aécio Neves fala sobre reforma, né? Vamos fazer reformas, né? Reforma eleitoral, reformas. E já o outro candidato, que é Eduardo Campos, ele defende o ruralismo, né? Que nós já passamos, já superamos isso. Então, estamos indo para frente e para trás, né? Com o escondido ali, com experiências que nós já vivemos mal sucedidas e tiramos lições e evoluímos. Agora, o velho está sendo mostrado como novo. Pois é. Pelo menos é a minha visão. Pois é essa a preocupação que a gente tem. Quer dizer, o país não tem, aparentemente, um projeto de novidade, um projeto novo. Qual seria, que o alavanca. Eu não tenho certeza dessas coisas também, porque se eu tivesse, eu seria o candidato a presidente da República. Mas eu diria o seguinte, não há ainda a sensibilidade da classe política nesse sentido. Eu acho que a questão da reforma política no Brasil é uma questão importantíssima. Sim. É uma questão de extraordinária relevância. A reforma política precisa ser feita. A questão da reforma tributária no país precisa ser feita, uma redistribuição da renda tributária. Eu não assumo, fiscal, assumo essa coisa de redução de imposto. Eu não acho que o país cobra muito imposto, não. Eu acho que o país ele usa mal o imposto que é cobrado. É nesse sentido, é esse o problema do país, não é cobrar imposto, não. Sabe, eu gostaria muito que a gente fosse aí a Dinamarca, a Suécia, eu gostaria de pagar 60%, 70% de imposto, desde que eu saísse e o transporte fosse gratuito, a saúde fosse de primeira qualidade gratuita, a educação fosse gratuita para os meus filhos. Que a justiça fiscal fizesse justiça social. Exatamente. Então, assim, nós temos hoje uma configuração de distribuição tributária que é extremamente nociva para o país. Quer dizer, o governo federal concentra quase toda a tributação e cria, na relação com os estados e com os municípios, uma relação praticamente clientelista, em que a gente vê os governadores e os prefeitos, todos em Brasília, passando o Pires. E às vezes volta sem o Pires. Vai com o Pires na mão, às vezes volta até sem o Pires. Se bem que eu acho, desde o governo Fernando Henrique, mas isso aprofundou no governo Lula, a relação tem sido mais republicana. O que motivou nessas eleições, inclusive, o candidato Iris Rezende reclamar que o governador Marconi Perillo esteve com Dilma e tem obtido bilhões e bilhões e bilhões de empréstimos e de ajuda financeira para o Estado funcionar. Mas dentro disso aí tem um discurso implícito para justificar o candidato que ele impôs. Um dos grandes problemas, saindo um pouco desse foco... Paulo Garcia. Não, porque nós temos no Brasil... Sim, mas a reclamação dele nem foi essa. A reclamação dele é que a Dilma está dando dinheiro para o Marconi e o Marconi é oposição a Dilma. Então, quer dizer, a relação do governo federal com os estados e com os municípios tem sido, em boa medida, uma relação relativamente bem estabelecida.
uma relação republicana. Não tem sido muito ruim isso, não. O problema está na distribuição das verbas, que configura um quadro de poder extraordinariamente frágil. Por que é que você acha que o Partido dos Trabalhadores, desde o Lula, se interessa pelo governo federal e entrega para o PMDB todos os governos estaduais? Porque ele todos os governadores... O poder financeiro está concentrado. Você vê a fragilidade do PT em termos de capilarização social, você observa aqui em Goiás. Você observa aqui em Goiás que a capilaridade do PT mal ultrapassa a região metropolitana de Goiânia e Central. Sim. É Goiânia, Anápolis e umas pequenas cidadezinhas do interior que não fazem, às vezes, a menor diferença do ponto de vista político. E é o partido que tem o poder, o maior partido que tem o poder do governo federal na mão. Porém, nós temos... Agora, por quê? Porque a moeda de troca sempre foi o governo... Por que o PT faz isso? Evidente, porque a maior parte do dinheiro está lá em Brasília. Se houvesse uma distribuição maior entre estados e municípios, então essa redistribuição tributária é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida da população em geral, para democratizar o sistema de administração do nosso Mas tempo. aí a gente vai entrar no aspecto da economia, quando a gente vive guerra fiscal, vive isso, vive aquilo, prefeitos que não conseguem elaborar projetos, governadores que não têm a capacidade de enxergar o potencial do Estado. Tudo isso é correto, mas não justifica a desigualdade da distribuição tributária. Não justifica o governo federal ter a maior parte do dinheiro e os governos estaduais e as prefeituras para funcionarem, as prefeituras em ordem, com todas as certidões, com todas as capacidades e com bons projetos. Precisa passar a mão, precisa passar o pires ou então no se governo federal. Contentar com é dinheiro o FPM. do governo federal. É dinheiro do governo. Não, o FPM é distribuído pelo governo federal. Então, Sim. assim, a arrecadação é federal e essa distribuição vai acontecer administrada pelo governo federal. Então, essa distribuição tributária, ela é pouco democrática. Isso é uma das demandas fortes. O processo de infraestrutura na industrialização do país, ele tem que ser reestruturado. Isso é uma demanda que pode ser uma demanda importante à direita do processo político. Uma demanda boa contra o PT é isso. O reposicionamento infraestrutural do país, e que o PT, por conta de ter se preocupado muito com a distribuição de renda, deixou um pouco a desejar em relação a isso. Agora sim, rapidamente, o senhor falou que o senhor é contra essa questão, é a favor ou contra sobre questão de impostos, mas nós temos 6 ou 7 no Brasil. Criou-se a indústria da contribuição, onde municípios e estados não participam. E aí, quando vai se desonerar, desonera-se impostos que atingem diretamente estados e municípios e fortalece o cofre da União. Mas foi isso que eu disse. A questão da distribuição de renda é uma questão que está caindo na normalidade. A questão da distribuição tributária é uma demanda. A questão da reforma política, a modificação do quadro partidário e eleitoral no Brasil, isso também precisa ser revisto, né? E esse é dificílimo de ser revisto. Eu acredito hoje, eu tenho suspeita que nós precisamos de uma constituinte, de preferência uma constituinte exclusiva, uma constituinte que reforme a Constituição nesses aspectos. Porque a nossa Constituição virou uma coxa de retalho, né? Ela foi criada como coxa de retalho porque ela acabou configurando uma Constituição grande demais e que acabou configurando uma série de interesses que eram interesses reprimidos que vinham no bojo do processo de democratização. Foi uma boa Constituição, não foi ruim não, ela estabilizou o país. Nós estamos conseguindo conviver com ela até hoje relativamente bem, mas as distorções políticas e as distorções do processo eleitoral, elas precisam ser enfrentadas, precisam ser sanadas. O processo eleitoral brasileiro é um processo muito bem administrado, mas amarrado demais do ponto de vista da comunicação. A gente não consegue extinguir o Caixa 2, que é uma coisa fundamental, não consegue extinguir ou reduzir ao mínimo o Caixa 2. O Caixa 2 existe, está alegremente sendo praticado até hoje pelos partidos e pelos candidatos, ao passo que há uma justiça eleitoral extraordinariamente forte, custodiando todo o processo de comunicação, e eu diria, tanto do ponto de vista da legislação como da justiça, impedindo os candidatos de se comunicar livremente com os eleitores, o que prejudica o processo democrático. Nós temos uma justiça eleitoral da época da ditadura ainda, porque ela é altamente, digamos assim,
censora presente, e as reformas eleitorais que tivemos acabou com a festa da democracia, que é a questão da eleição em função das ações da Justiça Eleitoral, que não tem competência para, como o senhor mesmo falou, Caixa 2... eu diria até assim, falando aí como professor universitário, que do ponto de vista conceitual, a legislação eleitoral brasileira, e aí não é a Justiça só, a Justiça cumpre a lei, é o legislador também, a forma como o Congresso Nacional reforma a legislação eleitoral brasileira. Eu diria que, tanto do ponto de vista da legislação quanto da administração da justiça eleitoral, o Brasil trabalha com um conceito que é um conceito que deve ser ultrapassado o mais rápido possível, que é o conceito de cidadania tutelada. Quer dizer, o cidadão é uma pessoa inculta, uma pessoa que não sabe votar, uma pessoa que precisa ser, que os candidatos, a classe política precisa ser fortemente vigiada para que esse cidadão receba a informação pura, equilibrada e correta, e para que ele não seja ludibriado nem enganado pela política. Isso é uma concepção incorreta. Nós temos que, eu tenho quase feito campanha nos meios de comunicação a respeito desse assunto. Eu já tenho discutido isso com advogados eleitorais, com juízes eleitorais, já estive falando sobre isso uma vez que eu fui chamado para participar de um evento promovido pela Procuradoria, pelo Ministério Público. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de que a reforma eleitoral brasileira, de que a legislação eleitoral e a justiça eleitoral brasileira tem que liberar a comunicação. Sim. O político tem medo, às vezes, de dar um cafezinho para o eleitor, porque isso pode configurar uma compra de voto. Como se o eleitor fosse idiota de deixar o seu voto ser comprado por uma camiseta, um adesivo, um brinde qualquer que ele receba. A prova maior é que nós estamos até outubro sem presidente da República. Nós temos aí a Justiça Eleitoral que comanda o Brasil nesse período. Agora, o que eu sugiro para isso? Pensando com simplicidade. Primeiro, que se libere completamente os processos comunicacionais. Isso aí eu não estou falando mais como especialista, nem como professor, estou falando como cidadão. O que eu desejo de legislação eleitoral para o país? Que se libere todo o processo comunicacional. Eu sou defensor até de acabar com época, com período eleitoral. A eleição, a campanha eleitoral começa dia 5 de julho e tem que terminar e tal. Depois da eleição, você não pode ter nem carro plotado. Eu, por mim, deixo os políticos fazer campanha 24 horas por dia, o tempo inteiro. Deixo os políticos manejarem a comunicação do jeito que eles querem. Volta tudo, volta showmício, volta cartaz, volta banner, volta outdoor, volta uso do sistema comunicacional à vontade. Até mesmo porque eles fazem isso, continuam fazendo isso de forma velada, né? Sim, mas porque são obrigados a fazer, porque a democracia depende da comunicação da classe política com o eleitor. Ela impõe a eles essa proibição. Isso. Mas aí o eleitor vai ser enganado, vai ser ludibriado, vai ser manipulado pelos políticos. Deixa manipular. Deixa manipular. O processo comunicacional, porque ele é ancorado na linguagem, esse processo comunicacional, ele pode ser manipulado pelo eleitor. Então deixa o eleitor ser enganado. A gente precisa viver na democracia a experiência da gente ser ludibriado. Sabe, nós precisamos ter vivido um Fernando Collor, que era um governador absolutamente irrelevante, de um estado que é menor do que Goiás, que é um estado sem importância, que virou presidente da República e não deu certo. Nunca mais o Brasil elegeu, depois disso, um presidente da República que não tivesse um arco de alianças bastante forte em torno dele. E tudo isso que o senhor fala, tudo isso que o senhor fala, que a justiça, ela proíbe, ela autoriza no horário eleitoral. Porque aí vende-se... Não, mas mesmo no horário eleitoral... Não, dentro da televisão e do rádio. Mas mesmo no horário eleitoral, se o político fala mal do outro, o juiz vai, intervém, e tal, e o negócio do direito de resposta, a justiça intervém demais no processo de comunicação. Sim. A gente tem que permitir que a população seja ludibriada, a gente tem que permitir que os políticos falem, que eles façam o que quiserem. Nos Estados Unidos, por exemplo, o político pode pegar um carro e ir lá buscar o eleitor em casa e trazer ele para votar nele. Como acontece com os conselheiros tutelares. Quer dizer, o eleitor é idiota o suficiente para votar naquele candidato simplesmente porque ganhou uma carona dele? Se for, problema do eleitor. Eu acho que a gente deve liberar o processo comunicacional, mas aí utilizar todo esse ferramental de administração da justiça eleitoral brasileira para controlar aquilo que é fundamental, que é o dinheiro. Triar o dinheiro, ir atrás do dinheiro. Cada centavo que o político gastar, ele tem que dizer qual a origem e qual o interesse que veio
que veio atrás daquele dinheiro? A empresa que doou estava interessada em quê? A pessoa que doou por qual interesse? Isso tudo ser explicitado e ser fiscalizado para se acabar com o caixa 2 das campanhas. Quer dizer, se isso acontecer, a gente tiver uma justiça eleitoral e uma legislação pesada em cima da fiscalização financeira, acontece o equilíbrio dos candidatos entre si e deixa os políticos. Uma vez eu recebi o dinheiro do fulano, estou defendendo tal interesse, isso é explícito, que eu gasto o dinheiro do jeito que eu quiser. Sim. Certo? Exceto para comprar o eleitor. Se eu começar a comprar voto, aí sim, mas isso é a fiscalização do dinheiro. Isso não é da comunicação. Agora, o político poder dizer o que quiser, do jeito que quiser, amplamente para a população inteira. Aí a eleição brasileira, a democracia volta a ser uma festa, porque quando se proibiu os showmícios, as duplas sertanejas dentro das campanhas eleitorais, não só não se economizou, porque a gente continua gastando muito mais com campanha eleitoral, mas a gente tirou o elemento festa que é o eleitor da eleição do jogo democrático. A impressão que eu tenho é que o legislador eleitoral brasileiro, vou concluindo aqui, a impressão que eu tenho é que o legislador eleitoral brasileiro, o legislador brasileiro, quando vai fazer a legislação eleitoral, ele exige que a eleição seja uma coisa enjoada, chata, uma coisa ruim e que o eleitor tenha que suportar. A gente precisa juntar a cultura, a música, a arte com o processo eleitoral para que a democracia se torne uma festa e para que a gente deseje o processo democrático. Poxa, nas cidades do interior, por exemplo, os showmícios eram momentos de grande evento cultural, de acesso a cantores, às vezes, a shows globalizados. Que o cidadão comum jamais teria condições de ir. E isso. Então, assim, isso precisa, eu acho que isso precisa retornar para que a eleição, a democracia brasileira se consolide na forma da cultura, se consolide como festa, como dança, como canto, como tudo quanto é tipo de arte, mas que o dinheiro seja muito mais fortemente fiscalizado. A gente paga juiz eleitoral, paga procurador da República, paga procurador eleitoral para fiscalizar o que não precisa ser fiscalizado e eles perdem tempo e perdem a condição de triar aquilo que é essencial, até mesmo que é o que gera as desigualdades eleitorais do Brasil. Até mesmo porque o tempo estourou, né? Eu queria fazer um convite para que o senhor retornasse aqui ainda essa semana, para que a gente pudesse, porque foi uma aula, começamos a falar sobre a questão do Oriente Médio, para que a gente pudesse chegar a esse ponto, para que aquelas guerras, elas tolhem, elas tiram os direitos dos cidadãos. A guerra política imposta pela justiça eleitoral, ela não é sangrenta, mas ela tolhe o direito do cidadão, do político, de exercer cidadania e conhecer e fazer democracia. Ela acaba afastando a legislação e a justiça eleitoral, da forma como estão praticadas no Brasil hoje, acabam afastando o político do eleitor, e isso não é bom para a democracia. Exatamente. Isso não é bom para a democracia. Um eleitor desinformado, mesmo dentro de uma campanha eleitoral, e um político que tem que ficar cheio de dedos para conversar com o eleitor e para pedir o voto para ele ou para estabelecer uma ligação que vai acabar decidindo os governos e o sentido do país. Tá, professor, aceito o convite para voltar para a gente falar sobre a política de Goiás, a política do Brasil, porque foi uma aula, né? Pena que é apenas uma hora para a gente tirar do senhor tanto conhecimento. Acho que precisamos de mais tempo para isso. Fica o convite para que nessa semana a gente ainda volte a conversar sobre esse assunto e falar mais sobre a questão política no Brasil e aqui em Goiás, que é a eleição, os candidatos, propostas, promessas, coisas nesse sentido. Agradeço imensamente e renovo o convite. Eu é que agradeço e aceito o convite já de antemão. Para mim um prazer participar disso, faz parte da função que a gente tem como professor de Universidade Federal. A gente é um servidor público, então a gente tem a obrigação de fazer isso. Sacerdote, porque falar sobre educação nesse país é um sacerdócio, mas o tempo acabou. Professor, muito obrigado. A gente termina mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.